Muito bem. Pronto, então, o que é pretendido hoje? Que, do ponto de vista, hã, dos acidentes de trabalho e também da gestão de contas de entidades, nós fizemos aqui esta mescla, não que tenha alguma coisa a ver, mas porque a Diana, por impossibilidade, não conseguiu juntar-se a nós na sexta-feira passada, quando fizemos os temas da cobrança. Portanto, eu ia segmentar, se calhar, primeiro falávamos de uma parte e depois da outra, para não misturar temas. Ia pedir, se calhar, vocês, em relação aos ATs, como ainda não tiveram em nenhuma sessão, ia-vos pedir que também falassem, no fundo, de uma forma mais generalista, o préstimo, depois temas que sejam de outro pilar, obviamente serão endereçados em maior detalhe noutro pilar, e focávamos hoje nas questões mais relacionadas com o próprio processo de faturação, de autorizações dos ATs, portanto, tudo o que tenha a ver com a faturação, e eventualmente podemos tocar em pontos anteriores a esse, mas que depois, obviamente, serão trabalhados em pormenor na parte da solução core da clínica, ok? Ia só fazer as apresentações da parte da José de Mel, para o préstimo que não conhece. Portanto, temos o José Frederico Cassiano Neves e o Samuel Flores, da nossa área de acidentes de trabalho, e a Diana Rocha, da Direção de Operações, e é, no fundo, a responsável pela equipa de gestão de contas de entidades. Em relação à especificidade daquilo que são as funções do Zé, Frederico e do Samuel, eu se calhar pedi a eles próprios que enquadrassem. Era isso que eu ia dizer. Mais vasto. Eu tenho a área dita de produção, que é a parte da responsabilidade da coordenação dos médicos, tenho a parte das entidades e tenho a parte da informação de gestão. O Zé Frederico tem a parte operacional, administrativa, que tem um back-office centralizado e depois tem os elos de ligação nas unidades. Nós, e a seguir, queria ver se o José Frederico também o transmite, como nós nos organizamos para estar a participar neste projeto, o José Frederico, como tem a parte mais administrativa e a mais operacional, e a faturação, e também tem a faturação centralizada, ele fica responsável por esta área que tu tens, Nélia. Eu participo, também vou participar para contribuir com alguma coisa que seja necessário, e faremos o contrário, que é, eu sou responsável da parte clínica, eu responsável da parte clínica, e o José Frederico também participa para contribuir para isso. José Frederico? Sim. Quer rematar com mais alguma coisa? Para já, para começar, não tem nada. Pronto, também estou nesta área aqui há 2, 3 meses, portanto, entrei em pleno quase Covid, portanto, também estou aqui tenho vindo a aprender também e a apreender. Muito bem. Eu só vou dar uma nota, também está connosco, da parte da Everis, o Mariano. O Mariano faz parte da equipa da Everis da Argentina, e foi, no fundo, uma das pessoas que esteve presente na implementação do core da Everis nesse país. Portanto, ele está connosco, no fundo, como conhecedor daquilo que é o produto da Everis, em termos do PMG, que é como se chama o módulo da área administrativa. Deixa-me só dar aqui uma nota antes de nós começarmos, e se calhar o pessoal da Everis não sabe que nós temos um módulo da Everis a trabalhar connosco. Sabem. Pronto. Nós temos um módulo de acidentes de trabalho a trabalhar connosco, que é um módulo que, da parte administrativa e da parte clínica, basicamente nós gerimos a nossa atividade por a criação de alertas. Cada atividade tem um passo que se dá e aquilo cria um alerta e nós vamos fechar o alerta e vamos fazer. Ou seja, o nosso objetivo também com isto, e vocês, a nossa perspectiva, era este módulo que nós temos criados e sendo vosso, Everis, estar integrado nestas soluções. Ou seja, não ser uma coisa à parte. Acho que tem que ter alguma maneira de nós integrarmos. E o que é o integrar? Há ali vários passos que são diretamente relacionados com a aplicação geral. Diz lá uma coisa que é um alerta que eu tenho que agendar uma ressonância. Eu tenho que agendar uma ressonância, tenho que clicar em cima de agendar e agendo. Neste momento não posso. Neste momento com a Glint eu tenho que ir à página ao lado e ir lá. Não há interação nenhuma. Nós víamos isto como estando numa solução integrada na solução geral.
este modo. E para além que depois temos que ir a seguir dizer que já fizemos, temos que ir ao... Exatamente, e temos que ir lá dizer que já fizemos, já agendámos. Vários tickets. Eu sei que, pronto, a aplicação que nós fizemos é mais de controle e trabalha sobre o Global Care, ou seja, isso foi-me passada essa informação, ou seja, a atividade clínica em si é registada e produzida no Global Care, ou seja, na Glint, e a aplicação que a Everest tem é mais de controle, de suporte ao processo para garantir que os timings, os SLAs que têm com os seguradores dos ATs são respeitados. Isso mesmo. Ok, então entendi, sim. É assim, no futuro isto terá que trabalhar sobre o ECOS, certo? E poderemos depois discutir o nível de integração, automatização que possa haver, em que, sendo uma empresa, vocês esperam que seja bastante melhor. Ao Préstimo, hoje em dia o que nós temos é, nós temos uma staging area que está a alimentar isso, que dá problemas a toda a hora, como uma staging area que seja. Okay. Nós o que vemos é isto integrado, e era só para vocês terem essa perspectiva que víamos isto tudo integrado. Ok. Por exemplo, eu vou só fazer uma questão ou outra, já que vou abordar este tema, mas, por exemplo, quem vê que tem que agendar uma ressonância, uma consulta, um exame, aquilo que for, tem normalmente a autorização para fazer esse agendamento? Tem sempre. Isso é importante. Não, é importante para nós depois imaginarmos que nível de integração nós podemos fazer, porque se o utilizador não tivesse, ok, tudo bem. Só para dar um enquadramento, nós temos a gestão quase autónoma de toda esta atividade de acidentes, tanto é que a responsabilidade clínica está connosco, com esta direção. As unidades apoiam, suportam, mas a contratação, a gestão da clínica, a gestão administrativa é autónoma, é tudo, por isso os nossos níveis de acesso são quase totais. Ok, pronto. Eu sei que depois a Ana Seabra vai também, sei que vai marcar mais do ponto de vista clínico. Segunda-feira, às 5. Sim, foi isso. Ou seja, basicamente porque isto tem que estar tudo interligado, ou seja, nós temos que pensar, eu sei que dividimos isto em 3 pilares, mas nós olhamos sempre o processo como um todo e vamos sempre olhá-lo como um todo, está bem? Podemos depois dividir os temas em sessões diferentes, mas no fim do dia a gente vai sempre interligar para garantir que o ciclo de uma ponta à outra, desde que seja registado um sinistro e seja encaminhado vocês tenham essa visão. Ok, eu sei que depois terei aqui algumas questões, mas vou deixar se calhar vocês nos contem a vossa atividade. Eu sei que aqui o enfoque vai ser mais toda esta parte, eu diria, sobre o revenue cycle ou sobre a faturação, mas por isso passo-vos um bocadinho a palavra e depois vou fazendo as questões à medida que forem falando dos temas, para não me estar a antecipar já àquilo que nos vão contar. Muito bem. Nélia, não sei como é que tu queres arrancar, o que é que... Eu ia pedir-vos que fizessem, no fundo, um enquadramento geral, desde a entrada do sinistrado até à faturação? Certo, sim, desde que... Isso. Sim, depois nós vamos também precisar de uma componente que é muito importante, que é a componente da negociação, ou seja, nós vamos ter, no fundo, um cockpit para tudo o que são gestão de regras de negócio, e vamos precisar depois também desse detalhe. Portanto, se quiserem dar algum detalhe sobre como é que negociamos, como é que, no fundo, essa informação depois cola dentro do sistema, e isso há de já ter sido abordado nas configurações de uma forma global, mas se quiserem dar-nos algum detalhe específico do tema dos acidentes, que eu sei que existem algumas coisas específicas, e depois prosseguir com o processo até ao fim. Portanto, sabemos que na parte dos registros não vamos falar tão em detalhe hoje, falarão depois no Deliver Care, mas passando só assim por cima do processo. Está bem, ok. Em termos de modelo financeiro, o modelo financeiro é diferente na parte ambulatória do que é o resto da saúde. O que é que isto quer dizer? Nós temos um modelo de relação financeira na parte do ambulatório que basicamente temos uma avança para o ambulatório, em que está negociado um X dias e um X valor, e que varia de seguradora para seguradora, unidade para unidade, em que está lá incluído uma série de atos. Normalmente é as consultas de ortopedia e depois a parte dos pensos e mais um raio-x, ou seja, há ali um bolo que é um pacote que dura durante a vigência, aí 30 dias, ao fim dos 30 dias temos a possibilidade de renovar essa avança caso o sinistrado continue em tratamento pelas nossas unidades. Essa é a grande diferença em relação à saúde. A saúde tem
atos que têm duração no momento. A única coisa que dura um bocadinho mais e é por horas é a parte da urgência, que tem ali um pacote na urgência e acaba. Aqui pode durar 30 dias, 60 dias, 90 dias, pode durar um ano, há avanças de um ano e até mais, e durante esse tempo todo, sempre que uma pessoa for a uma consulta, é restada a consulta, mas financeiramente vai desaparecer por esse pacote, vai ser englobado nesse pacote. Essa é a grande diferença. Se vocês já tiveram nas outras sessões e ouviram como é que nós temos a relação financeira com as seguradoras, esta é a grande diferença. Deixamos a AT para um momento especial, vou ser sincero. E bem. Porque queríamos ouvir as pessoas responsáveis da AT e por isso ficou logo decidido nos vários pilares que tínhamos de fazer uma sessão específica sobre a AT. Tá bem? Muito bem. Falamos daquilo que é o negócio, eu vou dizer o core, não quer dizer que isto também não seja core, mas o tradicional em termos da prestação de cuidados da GEDMEL e nos vários pilares, e foi logo decidido que a parte de acidentes de trabalho, por a sua especificidade, devia ser tratada eu diria, num stream à parte. Sim. José Frederico, quer dar uma visão como é que entra o sinistrado, o que é que nós registramos e depois até a saída? Depois eu dou outra parte mais financeira. Sim, basicamente, nós temos unidades que temos que contratar, nem todas as unidades de GEDMEL está contratado a haver acidentes de trabalho. Portanto, há unidades que são unidades mãe, que recebem acidentados de sinistros de trabalho. Portanto, na prática, há de haver aqui, há várias maneiras de eles entrarem. Umas vezes entram por transferências que são solicitadas por companhias de seguros que nos enviam os sinistrados que transitam de outras unidades de saúde não nossas ou diretamente de algum sinistro, mas também muitas vezes são sinistrados que entram pelo seu pé, que aparecem na unidade para serem vistos, porque tiveram um acidente de trabalho e tem que ser pronto. E com isso, nós disputamos um processo de sinistro. Portanto, aqui há sempre uma grande interação com as seguradoras de acidentes de trabalho. Portanto, é uma informação que tem que fluir diariamente e em tempo real, tem que estar sempre presente, porque também estas seguradoras têm que dar informação às empresas onde esses sinistrados trabalham, não é? Porque isto implica a ausência das pessoas no trabalho, implica custos associados grandes e, portanto, tem que haver uma informação sempre muito relevante e em tempo real para podermos aqui fluir entre nós, hospitais, seguradoras e as empresas, não é? Pronto. Entrando, é aberto, é pedido a autorização de abertura, portanto, aqui também está para explicar, nesta situação aqui com as seguradoras, trabalhamos muito com os portais, as seguradoras têm portais de acidentes de trabalho. Portanto, na presença de um sinistrado, é aberto um processo em portal junto de cada das seguradoras, não é? Cada uma tem o seu modelo de portal. Infelizmente não temos portais uniformes, são todos de modelos dispares. E, portanto, é aberto o processo de sinistro e é atribuído o número de sinistros pela seguradora, não é? Há de haver um número de processo de sinistros que para nós é muito importante. Sim. Uma questão, já agora só para perceber se há alguma diferença, é assim, quando eles vos referenciam um doente, eles já criaram um processo ou vocês... Ou seja, porque imagino, se ele for, eu na Évora, se calhar dizem, olha, se tiver algum acidente de trabalho, deve dirigir-se ou a este hospital ou a este grupo, não sei, as empresas devem se calhar ter algumas regras ou deve contactar a seguradora de acidentes de trabalho que deve encaminhar, dizer o que fazer. Eu queria saber, quando diz que, por exemplo, vem um doente ou um sinistrado pode chegar referenciado da seguradora até já da outra unidade, ou quando chega pelo seu próprio pé, ou seja, vocês têm que sempre abrir o processo ou, em alguns casos, a seguradora já iniciou o processo. É só isso que eu queria distinguir. Então, nos casos em que o doente nos aparece vindo pelo seu pé, muitas vezes todo, não é? Temos nós que abrir o processo junto da seguradora, não é? Okay. Inclusive, em alguns casos, estou-me a lembrar aqui da fidelidade, até temos hoje em dia que ligar para lá e saber se o doente tem a autorização para seguirmos o processo. Quando são processos que vêm transitados das seguradoras, esses muitas vezes já têm um processo, já é conhecido da seguradora, inclusive de vez em quando temos casos até internacionais, doentes que vêm da Bélgica, e vêm de Espanha, e vêm daqui, já estamos à espera deles e já têm o processo adiantado do ponto de vista da informação clínica que os acompanha
e, portanto, já vem bastante dirigido. Noutros, partimos do zero, temos que abrir o processo, fazer ver o sinistrado em si e começar a trabalhar. Ok, é só para pronto, já informação. faz sentido, ou seja, quase um doente reencaminhado já tem um processo existente e é atribuído, neste caso, à José de Mel Saúde, ou quem é novo, vocês têm que abrir. Ok, sim, obrigado, pronto. Pode continuar. Dentro deste, depois temos aqui duas áreas distintas, que é a área de internamento e a área de ambulatório, não é? Pronto. Começando na área de ambulatório, depois isto abre-se um processo junto à seguradora e do nosso lado, José de Mel, hoje em dia vou falar em termos de Global Care Glint, porque é o que nós temos, abre-se um processo de sinistro. Eu abrir um sinistro, no fundo aqui abrir um episódio que funciona hoje em dia como um preço fechado e que fica aberto até à data em que o sinistrado tiver alta. Portanto, pode ficar aberto 1 dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, fica aberto enquanto estiver pronto. E nesse episódio, encadeado nesse episódio, vamos registando toda a atividade do sinistrado ao longo do seu percurso naquela unidade. Pronto. Okay. Eu tenho aqui, por acaso, uma dúvida sempre existe. Quer dizer, eu conheço o processo, tenho dúvidas como é que os sistemas o implementam. Ou seja, de termos um sinistro e toda a atividade realizada enquanto o sinistro ter que estar relacionado com o número do sinistro, eu conheço. A minha questão é, quando diz que abre um episódio, ou seja, se ele for uma consulta, for fazer exames em dias diferentes, depois voltar à consulta e andar, depois tratamento em ambulatório, imaginemos que reabilitação, etc. São vários episódios relacionados ao mesmo sinistro, ou... São todos encadeados debaixo do mesmo sinistro. Ou seja, são vários episódios, mas é tudo relacionado com o mesmo sinistro? São todos relacionados. Pronto. Ok. E, em paralelo com isto, como o Samuel há bocado explicou, nós temos as ditas avanças negociadas. Uhum. E, portanto, o que é que acontece aqui em termos de processo? Variante seguradora tem números, tem as avanças, têm valores diferentes. Nós temos dois tipos aqui, duas avanças, que é a avança inicial e a renovação. E, portanto, ao longo deste percurso em que o doente está internado, vamos começar, vou simular aqui um valor, uma seguradora qualquer, que a avança são 100 euros. Portanto, o doente entra, abrimos o sinistro e faturamos 100 euros, que é a avança. Uhum. Pronto, e depois há um acordo que diz 90 em 90 dias é renovada. E, portanto, ao fim de 90 dias, renovamos a avança e lançamos uma rúbrica chamada renovação da avança e que são 50 euros, faz de conta. E pronto, e esta rúbrica há de ser renovada sucessivamente de 90 em 90 dias por este valor de 50 euros, ou eventualmente, em algumas seguradoras, até pode variar o valor consoante o número de avanças que vão acontecendo, pode ser diferente. O que acontece é que toda a atividade que vai sendo registada neste sinistro vai sendo absorvida pelo sinistro. Uhum. E a única coisa que fica disponível de faturação são as determinadas, a avança e as renovações e rúbricas de atividade que logo desde o início estão fora de âmbito. Vamos supor uma ressonância, um TAC. Portanto, vamos supor que o sinistro em si é um aspirador. Vai aspirando toda a atividade que vai sendo registada de forma encadeada debaixo do sinistro, deixando de fora, passível de ser faturada, todas as avanças, as renovações e todas as rúbricas que foram negociadas que não fazem parte da avança. Ok. Vou então... Só aqui uma nota, ainda em relação só aqui ao José Frederico. Nós temos as entradas, e as entradas são feitas e têm uma duração até ter a alta, mas há aqui uma particularidade. É que as pessoas podem ter alta, mas depois podem recair. Ou seja, passado 2 ou 3 semanas, eu afinal estou pior e tenho que voltar. E quando eu volto à unidade, ela faz parte do mesmo acidente inicial. O mesmo número sinistro, não é? Tem que reabrir o caso. Tem que reabrir o caso, mas é reabrir o caso a partir daquela data. Ou seja, eu reabro com os mesmos dados do acidente inicial, não vai estar durante o tempo em que
durante o tempo em que ele não teve a ser tratado, não vai contar aqueles dias, ou seja, eu não estou aqueles dias, não é para reabrir, porque isto é muito importante em termos de depois de indicadores, ok? Ok. Porque aquele tempo não conta, aquele tempo é o mesmo processo, é o mesmo episódio, mas há ali um período que não vai contar para nada. No fundo, tem que retomar a contagem desde o dia Exatamente. que temos a alta, não é? O intervalo vazio não conta. Exatamente. Pronto, Ok, nós já neste momento mais uma vez no Global Care, temos aqui uma figura que é a reabertura de processo e, portanto, conseguimos reabri-los, fica marcado no sistema que ele foi reaberto e fica outra vez apto e como se não... E pronto, fica outra vez ativo, até haver uma nova data de alta. Ok, percebi. Não podemos contabilizar para efeito de renovações, de avanças e por aí fora o Já período. percebi. A pausa, eu vou-lhe chamar pausa. Basicamente, Sim. aquele período entre a primeira alta e o reinício Não conta para contabilizar para efeitos de renovação de avanças. Isso mesmo. Pronto, isso eu percebi. Pronto, é assim, disse, normalmente já percebi que contam o valor que estiver acordado nas avanças de acordo com as renovações vai-se faturando, independentemente dos atos que façam ou das rubricas que existam, exceto aquelas que estão fora de contrato, não é? Isso. Essas fora de contratos, normalmente vocês necessitam pedir alguma autorização ou nem por isso? Porque imagino, não está contabilizado uma ressonância e o médico diz, para eu tomar aqui uma decisão preciso fazer um exame mais específico. Eu sou bem que me corrija se eu estiver enganado, mas eu acho que a maioria da atividade de sinistros necessita de autorização para ser... Portanto, temos que importá-lo, pedir autorização. Tem que ser autorizado. Há seguradoras que nós já temos, como eles nos disseram, carta branca. E a carta branca é nós podemos fazer tudo, não precisamos de autorização, com exceção das cirurgias. Mas o normal é como o José Frederico, o normal ainda é para exames com exames um bocadinho mais diferenciadores, como é o caso da ressonância, TAC e ecografia, nós precisamos pedir autorização em portal. Ok. E quando não precisamos pedir autorização em portal, a maior parte das vezes também temos que registar em portal na mesma. Ou seja, nós quase temos que replicar para os portais a nossa atividade diária do que se escreve do que é registado em Global Care. No fundo, é quase um espelho para as seguradoras saberem o que é que estamos a fazer com os seus sinistrados. Isto é feito de forma também... É manual, é um processo paralelo. Portanto, é uma das tarefas que os nossos gestores têm que fazer, que é popular os portais das diversas seguradoras com a atividade inserida em Global Care. Ok, já anotei. Muito bem, pode continuar. Pronto, a gente agora estava a falar mais da parte de ambulatório, já percebi. Sim. Mais ou menos, ou seja, em parte de ambulatório, acho que temos as avanças, temos a possibilidade de ter adicionais que não está no contrato base e que tem que ser eu diria em muitos casos, a maior parte é mesmo necessário uma autorização e vocês fazem isto manualmente depois. E as que não são que só estão, no fundo, as seguradoras deram-nos uma autorização carta branca. Mas sim, basicamente está autorizada à partida, muito sim. Bem. E depois também percebi que é possível, há casos de falsas altas em que há recaídas e o tempo de pausa não deve contabilizar para aquilo que são as renovações das avanças. Ok? Depois, é assim, eu terei mais perguntas específicas nisso, mas depois é um bocadinho mais à frente para se perceber. Se eu disser que é 300 euros a 30 dias, se foi 15 dias, vocês fazem não é o proporcional da avança ou não, mas isso depois, imagino que cada segurador terá a sua regra e depois teremos que ver. Não há proporcional. Nós é valores fixos, ou seja, não há proporcional da avança. É como, por exemplo, a pessoa esteve lá, nós temos uma avança de 30 dias e a pessoa entrou e nós dizemos, isto não tem nada a ver com o acidente, pode sair. Nós faturamos exatamente a mesma coisa. Isso, ok, então caso, ok, e depois basicamente quando ele regressa é como se as avanças começassem do zero, quando há uma pausa. Não, isso é regras específicas do negócio, que é, nós durante esse período é coisa como estivesse na garantia. Okay. Isto trabalha como a garantia, que é, durante pelo menos um mês em que ele pode recair, faz parte da primeira avança. Ok, mas imaginemos que já foi um bocadinho depois.
Isso é uma nova avença. É uma nova avença. Sim, imagina que sim, eu estou a imaginar, se a avença é para 30, 90 dias, mesmo que ele tinha tido alta, se regressar aí, pronto, imagino que ainda Exatamente, tivesse o resto. é isso mesmo. Faz. A minha questão é, quando se vier passado, já passou esse período, vocês cobram uma nova avença. Cobramos. Sim, Ok, nós, então- no fundo, fatura-se à cabeça, não é? Primeira Sim, avença, é isso, percebi, é logo no momento 1 e depois dá para tantos dias. Se a recolhida Sim. for nesses dias, muito bem, se Exatamente. já tiver passado, tem que voltar. Voltar É a- isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Ok, ficou claro. Então agora vamos, se calhar, à parte mais divertida, não sei se... Já agora, só a título de curiosidade ao Préstimo, nós Diga. aqui em termos de faturação de avenças e renovações de avenças, já estamos a trabalhar com os robôs. Ok, Portanto, já temos neste momento 2 robôs a trabalhar connosco, um a renovar avenças e outro a faturar, suportado também com as ferramentas que a gente tem de controle, não é? Que alimentam Sim, o robô e, portanto, ok, faturação. É os RPAs, que é a os renovação RPAs, para isso. Sim. avanças, e temos também para faturação, tudo bem. A faturação de avenças só. Sim, eu imagino que é de avanças, que é aquilo que está definido à partida, que é simples. Sim. Passou os 90 dias, é preciso alguém emitir a fatura e aquilo está automaticamente Sim. o RPA a fazer isso. Ok. Apesar que de vez em quando fatura assim um internamento, mas pronto, a gente depois acredita. Então, isso está bem Pronto. programado, estou a brincar. Mas tem sido uma aprendizagem importante, porque também tem-nos ajudado muito a melhorar os processos, porque como nós também temos uma série de regras Ok, boa. e com blacklists, portanto, a partir das blacklists temos conseguido aprender alguma coisa daquilo que estávamos a fazer mal e temos vindo a melhorar, acho eu, significativamente. Tem sido um projeto giro. Muito bem, depois... Qual era a parte gira? Queria falar aí? não, porque íamos começar pelo ambulatório. A parte de imagino que seja para aí o internamento e bloco, Por acaso não é? não, o ambulatório para nós é mais divertido do que o treinamento. O treinamento é mais. Por isso mesmo é que eu disse a parte gira, deve ser parte complexa, por isso. Go ahead. Parece, ou seja, esta parte aqui, o nosso modelo, na outra área, o treinamento é um bocadinho mais. Nesta não é tanto, e não é tanto porquê? A lei dos acidentes de trabalho o que diz é que não pode haver comparticipação da parte do sinistrado em nenhum momento. Uhum. O que quer dizer? As seguradoras têm que pagar a 100%, tem que haver sempre um entendimento entre nós e eles. Ao contrário da saúde, que existem as comparticipações, existem os plafons, existe uma série de outras coisas que aqui é muito mais simplificado. Além disso, o modelo da relação financeira é muito por pacotes cirúrgicos, o que faz com que exista aqui uma facilidade na forma como faturamos, em alguns momentos, não é exagerado em alguns momentos. Mas a nossa grande dificuldade hoje em dia, e começando a falar da dificuldade e passando pelo treinamento, nós abrimos, como nós dissemos, abrimos um episódio de acidente, registramos uma avença que engloba uma série de atos. E depois temos uma cirurgia, que também é um pacote cirúrgico. Essa é a grande nossa dificuldade hoje em dia. Hoje em dia, o sistema não consegue distinguir as duas coisas, e se há consumos relativamente ao internamento ou ao bloco que deve de ser absorvido por um pacote cirúrgico, ou ao contrário, ou a avença que tem lá consumos dentro, vai buscar os do internamento quando está tudo no mesmo episódio. Hoje em dia nós temos que criar 2 episódios distintos. Por isso é que eu há bocado perguntava múltiplos episódios, porque eu como via isto, é quase um episódio pai, em que eu não registro nada, e depois vou pondo os de ambulatórios, em que absorvem as avanças. Se eu criar um de internamento, já sei que se calhar é um pacote à parte, não vai conseguir. É isso mesmo. E quando está tudo num episódio, depois eu estava a ver 2 níveis de episódios, afinal só tem um, já percebi, porque eu estava a imaginar como é que tinham feito isso em Glint, mas afinal não tem 2 níveis de episódios. Porque é assim que eu via, porque a questão é como é que nós agregamos isto ao sinistro, que é sempre o desafio. Essa é que a nossa maior dificuldade e erros de faturação neste momento está muito associada a isso. As pessoas têm criado 2 episódios de acidente, 2 episódios de acidente, não, um episódio de acidente, depois têm que criar um episódio de treinamento à parte para se poder distinguir o que é que se vai faturar de uma maneira e o que é que se vai faturar. O que é que nós perdemos? Perdemos muito com isto. Perdemos informação crítica de indicadores, porque nós deveríamos ter a parte cirúrgica no mesmo episódio, deveríamos ter aqui uma timeline em que conseguimos medir isto tudo e não conseguimos. Porque como desagregamos do episódio pai, que é do acidente, desagregamos a outra informação. Sim, até porque nós, quando é o episódio pai, temos o número de processos, temos uma série de coisas que ficam em ambulatório bem referenciados nas faturas.
no internamento, como não fica debaixo deste episódio do pai, entendeu? Pois, porque não tem dois níveis. Perdemos essa riqueza de informação, poderia estar na fatura também do internamento e que muitas vezes era importante e que para nós era interessante ter. Prestes, já agora só uma coisa ainda andando aqui para o ambulatório, um dos temas que nós vamos tendo às vezes e que temos que também chamar a atenção das unidades é os maus registros, ou seja, não ficarem bem registados debaixo do episódio do sinistro. De vez em quando quem está a registar nas unidades as consultas ou um penso ou por aí fora, não registra solto, em vez de registar associado ao sinistro, registra solto. Estava a falar nisto só porque se houver uma maneira fácil da gente no futuro, se isto é mais fácil de fazer a associação, isto hoje em dia acho que tem que se abrir um ecrã de episódios e a pessoa tem que lá escolher. Não sei se é muito fácil, senão, porque eu não estou habituado a fazer isso. Mas enfim, não sei se haverá maneiras fáceis de garantir que a atividade seja fácil associar. Esse tema da escolha de episódios é bastante crítica em todas as áreas, ou seja, isto que está a dizer é aplicável ou replicável para todo o universo. Sim, acredito. Efetivamente, hoje está muito na mão de quem registra, seja um técnico de saúde, seja um profissional, seja um administrativo, escolher onde vai registar. E temos casos, por exemplo, de situações em que eu registro coisas em episódios de 1920, não é o Exatamente. caso, mas muito antigos, e depois fico com pendentes, que na verdade são pendentes à data de hoje, de temas que foram realizados ontem, mas que ficam pendurados lá atrás e que quando nós vamos para aquilo por antiguidade é completamente virtual. Eu anotei aqui, pois tenho já... Eu não sei como é que se pode aqui uma nota. A Diana vai ter que sair às 13. Eu não sei se podemos aqui, entre aspas, fazer um breve interregno para ela. Nélia, estou a ver isto no outro ponto. Se quiserem voltar à votação, também tem mesmo que sair à uma, e acho que todos nós temos que ir. Se quiseres parar e que marcar já outra, nós continuávamos com este processo. E a Diana... O meu tema aqui é o nosso plano, porque efetivamente a partir da próxima semana já vamos começar com o To Be. Preste-me, diz-me só da vossa parte se vocês conseguiriam... Amanhã não dá para vocês? Amanhã não consigo mesmo, de todo. Ok. Assim, algum tema que hoje não cobrimos e depois na segunda-feira, não sei se vão, eu sei que pelo menos o Samuel estará. E o José Frederico também vai estar. Então, eu também vou podemos, eu na segunda, depois daquilo, acho que não tenho nada, que aquilo ficou para a nossa sessão ficou para as 5. E a gente complementa, porque assim, isto, eu sei que a gente tem os vários pilares, mas na verdade isto para nós é... Então, isso é perfeito. Está bem. Acho que vocês... Está bem, então pronto. Está bem. Pode ser? Pode, combinadíssimo, está bem? Ficamos então por aqui, não vale a pena estarmos agora presentes e saímos, está bem? Pode ser? Ok, muito obrigada. Obrigado a nós. Muito obrigado. Obrigado. Um beijinho. Obrigada. Muito bem, peço desculpa, assim conseguimos um bocadinho de todos. A Diana, como eu introduzi, no fundo é a coordenadora da equipa de gestão de entidades. Nós já falámos um pouco sobre o processo de cobranças em entidades, as nossas preocupações sobre as questões das devoluções e por aí fora, mas se calhar, não sei se vocês ficaram com alguma questão específica da sessão anterior de cobranças ou se preferem que a Diana faça aqui uma... Assim, nós depois quando começamos agora depois os tubis, eu sei que vou à medida que vou começando a partir este puzzle ou elefante em postas mais pequenas para conseguir digerir, vou provavelmente pedir mais exemplos e garantir que o nosso entendimento que a gente fez, eu diria algumas coisas mais alto nível e depois temos que perceber que algumas regras são específicas ou das entidades públicas, outras de algumas seguradoras e depois nos tubis nós não vamos levar tudo já montado, mas há questões que vamos pedir exemplos e vamos pedir mais informação, porque isto, eu sei que podemos ter até algum entendimento e conhecer o negócio, mas depois vamos pedir vossa confirmação que vocês têm uma experiência muito, muito maior nestas áreas do que nós. Okay? Embora eu já tenha feito projetos de RevCycle para Portugal e tenho um bocadinho esta visão, mas vocês de longe têm uma visão muito mais madura e além daquilo que são os vossos desafios e dificuldades, para evitarmos, se calhar, cometermos os mesmos erros, temos solução. Okay. Certíssimo. Bom dia, Préstimo. Já ouvi em vídeo, mas agora assim ao vivo ainda não. Ao vivo vá, salve seja. Eu vi o vídeo da apresentação de Eunice, só consegui ver 1 hora.
muito honestamente. Dessa hora, mas ainda tenho aqui o resto do trabalho de casa, dessa hora eu tenho aqui 3 notas, que se calhar são questões que ainda se mantêm e que eu também queria ver. Foi colocada a questão de se os recibos das entidades são emitidos em SAP ou se são feitos de outra forma. São iguais, portanto, são sempre emitidos em SAP. Ok. Outra questão que tinham colocado lá era relativamente aos pagamentos. Se os pagamentos também eram sempre compensados em SAP e se essa informação era gerida em SAP ou de outra forma. E também é em SAP. Portanto, todos os pagamentos são... toda a gestão dos pagamentos é feita em SAP. Eu sei que depois também é um bocadinho vertida em Glint, essa informação. Eu às vezes consigo ver se está compensado ou não. Não tenho a certeza se está 100% correto. Portanto, a informação mais fidedigna financeira, nesta vertente, é sempre em SAP. Ok. E depois, e foi aqui que ficou o minuto 58, 60, vocês estavam a falar sobre a dificuldade, às vezes, de ver uma espécie de conta corrente de cliente e de ter a certeza como é que o processo correu do início ao fim. E eu nisso explicava que tem uma grande dificuldade de ver só em Glint ou só em SAP. Portanto, há aqui um fluxo da direita para a esquerda e da esquerda para a direita e, de facto, é preciso consultar os dois sistemas. No meu caso, também acontece, nós, se quisermos ver enquanto que nós vemos grandes entidades, não é? A conta corrente é diferente, mas se quisermos ver o caso de um cliente em particular, temos que fazer exatamente o mesmo exercício. Também temos questões de integração. Simplesmente, a Eunice tem mais porque ela não tem prazo de vencimento. Portanto, se uma fatura não integrar no próprio dia, ou uma nota de crédito no próprio dia, no dia a seguir já podemos estar a tentar cobrar alguma coisa ao cliente que afinal não tem efetivamente aquilo a pagar ou não tem o mesmo valor. No meu caso, eu tenho no mínimo 30 dias para essa integração acontecer. Podem ser mais, mas no mínimo tem um mês. Portanto, eu sofro do mesmo problema, mas num nível muito mais baixo, vamos dizer assim. Okay. E depois vocês estavam a falar, portanto, isto é o resumo de uma hora, puxando para o meu lado, portanto, vocês estavam a falar também de alguns vídeos específicos da atividade que nós fazemos, e foi aqui que eu fiquei, específicos desta pesquisa de perceber como é que é o fio condutor de ver a conta corrente de um cliente. Em relação à conta corrente do cliente, como eu nisso penso que já o irá fazer, ou tem a mesma necessidade, se calhar vocês ficam com a análise dela e é igual. Okay. Em relação a outras tarefas mais específicas que nós fazemos, aí digam-me como é que querem fazer, eu posso explicar com maior ou menor detalhe, ou se vocês já sabem que há algumas coisas que queriam ver, eu fico com essa nota e depois partilho. Então é assim, eu quando fizer um bocadinho, e antes, vou olhar agora para o plano, e eu sei que as cobranças pus um bocadinho, não, pus um bocadinho mais à frente, ou seja, depois dos feriados. Eu provavelmente faço, sim, eu pus a preparação das cobranças para dia 17. Sim, depois eu vou tomar uma nota, se calhar aqui no início dessa semana, se calhar uma demonstração ou uma coisa que nos ajude até melhor levar isto preparado em termos de cobrança. Embora é assim, em termos de cobrança, o sistema hoje em dia tem o que tem, e depois quer ver, é assim, e poderemos não ter alguns conceitos que a gente falou aí na reunião, não é? De contas correntes, ou pelo menos com esta visão mais ampla. Mas sim, eu depois, eu na sexta-feira vou ter uma reunião de equipe e eu até vou falar um bocadinho disso, e se for preciso, mais que fazer o vídeo, é reservar um bocadinho de tempo e que se possa mostrar, e assim é mais interativo. Claro. E a gente pergunta, responde, esclarece, está bem? Porque esta área, é assim, nesta área nós vamos, enquanto nas outras eu tenho noção que nós já temos uma coisa muito mais sólida, para Portugal não é o faturar, não é o chegarem lá à produção, isso está feito, mas são aquelas regras que acabam por ser muito do nosso, do Portugal, de como trabalhamos com os jogadores, etc., que nem tudo eu posso, é uma realidade lá fora, está bem? Por isso é que nós, se calhar, depois queremos, digamos, mais algum detalhe e ver, e até que nos dizem, isto funciona assim, mas isto é um mau exemplo por A, B ou C. Que é para nós também não, se vamos fazer, já ao menos evitamos erros que outros cometeram. Está bem, ok. Então Tá depois bem? temos esse... Sim, eu diria, se calhar no início da semana de 15 fazemos aí agendámos um bocadinho de tempo para fazermos uma pequena demonstração, um pequeno guia,
como é que mais ou menos usam, e assim a gente pelo menos começa logo a ter algumas ideias, porque assim, eu para as cobranças, ou seja, no tema das cobranças a gente vai dividir aquilo um bocadinho, aquela parte se calhar mais simples é sempre as pessoas individuais, e depois as entidades vamos também dividir aquilo em vários modelos, de acordo um bocadinho com as regras que possam ver, se calhar vamos falar de entidades públicas e depois de um ou outro tipo de segurador que possa ter, assim, mais regras mais distintas, mas estamos a pensar dividir um bocadinho aquilo para conseguirmos ir ao detalhe necessário para ter a visão do todo. Ok? Está bem. Faz sentido, de facto, pelo menos entre públicas e privadas, dividir. Apesar de a cobrança em si é na mesma na minha equipa, acho que como em qualquer empresa a cobrança está sempre implicitamente associada à faturação. Sim. E a faturação das públicas e das privadas é bastante diferente. É por isso é que a gente começou, basicamente, em termos de plano, aqui que a gente acordou com mais ou menos com a Nélia, vamos começar para a semana a falar um bocadinho das autorizações, porque as autorizações basicamente é algo essencial onde sai, não é? Não digo para tudo, mas sim, mas é. E depois vamos à faturação e depois vamos às cobranças, um bocadinho neste sentido. E as autorizações, até por se pensar muitas vezes não em tudo, porque no ambulatório propriamente não é obrigatório ser assim, mas muitas vezes é o início do processo. Algo que leva àquela autorização, mas se pensarmos, depois de autorizado, é que é confirmado o planeamento e que as coisas são executadas, pelo menos aquelas que são maior complexidade. E eu digo aí internamente e cirurgia, porque o ambulatório muitas vezes, até no processo de faturação, que se valida essa autorização com algumas colaboradoras. Por isso, nós vamos falar um bocadinho, começar a debater autorizações, fatura e cobranças, para mais ou menos isto estar tudo encadeado. Está bem. Ok, parece-me bem. Eu nessa semana estou disponível, na semana seguinte já não estou Está bem. Mas se conseguimos agendar o calendário para essa ou depois para 2 a seguir. Sim, mas a gente, sim, eu ponho aqui uma nota aqui até com o Mariano, depois na sexta-feira olhamos e pomos não é bem uma ação de participação, mas é mais uma ação de demo, eu diria que se calhar uma hora é suficiente, consigo, para tirarmos esse proveito. Tá bem? Temos que eu já fiz as convocatórias para os workshops. Sim, já vi. Os outros são. Pessoas de férias. Portanto, vamos ter que gerir entre as várias sessões. Portanto, nós partimos mais ou menos as sessões em três, no sentido de uma primeira para a faturação, uma segunda para a faturação, uma terceira para a faturação e o mesmo para as autorizações e para as cobranças. E há pessoas que só conseguem estar numa das sessões. Portanto, mas na de preparação, o bom é que temos uma de preparação, e a de preparação nós vamos definir, Nélia, um bocadinho o que é que queremos cobrir em cada uma. Exato. Tá bem? E depois podemos, é assim, eu pus 3, se calhar até vamos ver que depois ainda entramos um bocadinho em julho e temos uma quarta se necessário, ok? Eu pelo menos quis fazer o plano e até não pus o fim, nos outros pus o fim, mas ali que eu não sei se conseguimos cobrir tudo. O que vamos ver é, de acordo com a disponibilidade das pessoas, pelo menos temos os dias reservados, escolhemos, por isso que eu também ainda não mandei para o RevCycle tanto o detalhe do que é que eu quero pôr em cada um destes workshops, pelos macros streams. Mas e depois, nós na preparação, de acordo com a disponibilidade, pomos os temas. Ok, combinado. Ok, e se for preciso, há um tema, como fizemos agora, há algum tema que fica pendente, marca-se depois quando as pessoas estiverem disponíveis. Certo, combinado. Okay. Muito bem, então fazemos assim, depois se calhar nessa semana de 15 marcamos um bocadinho com a Diana para ela nos fazer, e assim a gente também tem um bocadinho de tempo de maturar tudo a informação que já recebemos deste ESIS, e depois se calhar vamos em demos e levamos algumas ideias que queremos validar, ok? Ficam-nos só a faltar agendar os temas ligados às configurações de regras. Sim, mas as configurações das regras é assim, nós vamos falar nas regras em todas estas áreas, não é, Nélia? O que é bom, porque nós vamos aumentar, isto é uma regra, isto é uma regra. Depois no fim, quando percebemos as regras de negócios, das autorizações, as regras de negócios, da faturação e as regras de negócios das cobranças, percebemos quais são de facto as regras de negócios do todo e que variáveis nós temos que considerar. Por isso é que as regras de negócios vão ser sempre faladas, mas que graus de liberdade eu devo ter para configurar as regras de negócios, tenho que fazer off no fim, porque no fim eu tenho a visão do todo. Está bem? Mas isso foi mesmo propósito. Está considerado, mas eu só depois disto tudo porque nós, em cada um destes grandes pilares da área de Revenue Cycle, vamos falar de regras. Não é? E depois no fim, quando tivermos a visão do todo, dizemos assim, olha, então as regras para autorizações são estas, então temos que considerar isto tudo. Certo. Está bem? Certíssimo. Mas isso foi de propósito. Dar essa informação com a parte do projeto
McKinsey New Angle, porque eles estão a fazer no fundo o levantamento e haveremos de ter depois um rol de variáveis para complementar no fundo isso. Sim, é assim, esse projeto que vocês estão a liderar vai bater em todos os pilares. Eu sei que hoje de manhã estive a falar da caracterização do medicamento, o que é que o catálogo devia ser, e eu avisei, temos estas pendências, mas também algumas decisões vocês tomem. Certo. Por isso está tudo, esse projeto está interligado com a atividade clínica, com a produção, com a faturação, com tudo. Sim. Eu sou super metediça. Mas pronto, nós como temos essa habilidade e sabemos, e ainda ontem, por exemplo, tínhamos uma reunião com médicos a dizer, olha, os diagnósticos, eu sei, pronto, aqui há várias codificações possíveis, mesmo para coisa, mas há um projeto específico para isto, o que vocês decidirem é o que aqui pomos. Isto é só um exemplo, e estamos a levar pelo menos tudo o que sabemos pode ser o resultado desse projeto, nós estamos a dizer às pessoas também. Para não criar uma falsa expectativa e saber que há um grupo de trabalho já focado nisso. Certo. Ok. Muito bem. Tá. Eu agradeço desde já a disponibilidade de todos. Eu não sei se há mais algum tema da tua parte. Não, falamos depois, não é? Sim, é assim. É assim, eu das cobranças, sim, eu vou ter algumas perguntas, mas vou depois guardar um bocadinho para essa sessão de demonstração, está bem? Ok. Já que quero estruturar um bocadinho e também gostaria já depois o bom é que também já vou ter o Arthur a partir da semana que vem. Isso é ótimo. Ok. E assim aproveito, entretanto, o que eu quero fazer é antes disso com o Mariano e com o Arthur preparar um bocadinho este tema das cobranças e depois esta é a demo, depois que a gente vai fazer eu vou chamar de demo, mas é mais uma ação de informação com a Diana, vai nos ajudar a consolidar aqui alguns termos, tá bem? Mas assim, aproveito com a presença do Arthur e fazemos isso, tá bem? Sim. Obrigada, Diana. Obrigada. Muito obrigado.